Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quinta-feira. Hoje é dia 25 de julho. Que o Senhor derrame da sua graça e do seu poder sobre todos nós, sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 4, verso de número 1, aonde nós vamos dar sequência à leitura, mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós te damos toda a honra e toda a glória. Perdoa os nossos pecados, como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E pedimos a tua bênção, pedimos o teu Espírito Santo, vivificando a palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrar você que hoje nós temos às 19 horas o culto. Você é o nosso convidado. Tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para a tua vida, dando direção, edificando, transformando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então Romanos capítulo 4. O exemplo hoje que Paulo vai usar é de Abraão. Então nós vamos ler agora Romanos 4, verso 1. Paulo ontem nos ensinou o que é a justificação. Ontem nós aprendemos sobre a justificação. Se você tem alguma dúvida, você pode ou precisa relembrar o que é justificação, você pode ver a oração da manhã de ontem. Lá nós falamos sobre o que é justificação. Então, a palavra do Senhor, aqui em Romanos capítulo 4, verso 1, Paulo vai usar o exemplo de Abraão para nos ensinar que ele também foi justificado pela fé. Mas o objetivo de Paulo, quando ele escreveu isso, é falar para os judeus. Porque para o judeu, Abraão, ele era um modelo de homem justo. Então eles vão pegar aquele modelo maior que o judeu tinha, que era Abraão, para mostrar que ele também foi justificado pela fé. Lembrando que se você tem alguma dúvida sobre o que é justificação, o que é ser justificado, você pode ver a oração da manhã de ontem, amém? Ontem, quarta-feira. Então Paulo ele diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então lembrando que a justificação é um ato de Deus onde ele torna o homem pecador justo, sem quebrar as suas leis, as leis que ele mesmo estabeleceu, porque Deus é justo, ele não pode ir contra aquilo que ele legislou, contra aquilo que ele mesmo estabeleceu, amém? Então ontem nós falamos bastante sobre isso. Então nós vamos ver aqui que Abraão, como um homem justo aos olhos dos judeus, e ele de fato era, e que ele foi justificado pela fé, porque ele obedeceu lá em Gênesis capítulo 12, então ele vai agora mostrar para nós, e principalmente para o judeu, que Abraão foi justificado. E essa justificação, ela é pela fé. Amém? Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Aqui ele está usando um argumento muito simples. Será que alguém pode chegar diante de Deus e se vangloriar? Se gloriar diante de Deus e dizer assim, eu consegui, eu sou bom, ninguém aceitaria isso. E mesmo Abraão, ele não faria isso. E a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, inclusive Abraão, e carecemos da glória de Deus. Então Abraão ele foi justificado pela fé, por obedecer a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a ordem de Deus. Nós voltamos aqui a um ponto que eu sempre toco, a importância de nós andarmos na palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus. Isso é fé. A verdadeira fé está em obedecer a palavra de Deus, não simplesmente em ouvir, ser ouvinte da palavra, mas ser obediente à palavra. Então no versículo de número 3, Paulo continua e diz assim, pois que diz a Escritura? E ele vai usar uma referência que está lá em Gênesis capítulo 15, verso de número 6, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, aqui nós já entendemos que lá em Gênesis capítulo 15, verso de número 6, ali já apontava para a justificação pela fé. Que a fé é o canal, é o meio aonde nós recebemos a justificação. Porque foi assim com Abraão, quando Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela. Ele obedeceu e saiu. E aí talvez você esteja me perguntando, pastor, mas o que é imputar? Imputar é pegar algo que pertence a alguém
e colocar na conta de outra pessoa. Em termos financeiros, é creditar. É pegar algo que pertence a alguém e creditar na conta de outra pessoa. Então Abraão creu. Então, por Abraão crer, a retidão de Deus foi creditada na conta de Abraão. Assim como a retidão de Jesus, a justiça de Cristo, é colocada na nossa conta. E nós não andamos mais pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo, porque nós cremos. Veja, a fé é o meio para a justificação, mas para nós sermos justificados, nós temos que obedecer. Então Deus, ele imputa a justiça com base na fé a todo aquele que é pecador. E aí nós precisamos lembrar, o que é justiça, pastor? Justiça é estar em total conformidade com a lei de Deus e com o caráter santo de Deus. Amém? Vamos continuar, versículo de número 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ele está falando isso, aqui no versículo 4, com base naquilo que ele disse no versículo 2, onde ele disse, olha, se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, porque ele mereceu porque ele alcançou a justificação por obras, e nós sabemos que não foi, bem, nós sabemos que não. Então ele usa esse exemplo como de um trabalhador, onde o salário não é considerado um favor quando nós trabalhamos, mas como um direito que nós temos. Então, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se Abraão foi justificado pelas suas obras, Deus teria uma dívida com ele, mas Deus não deve nada para ninguém. Amém? Mas ao que trabalha, porém, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então é pela fé que nós recebemos a justiça de Deus e não pelo nosso mérito, pelas nossas obras. É graça de Deus, é um presente merecido de Deus, porque Ele te ama e Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que pelas nossas obras nós não vamos alcançar a justiça. Nós não somos capazes, amado, em nome de Jesus. Se nós fôssemos capazes, Ele não teria mandado Jesus Cristo como homem para morrer na cruz no nosso lugar. Amém? Você percebe como a Bíblia ela se fala, ela se conversa, ela não se contradiz. Amém? E continuando ele diz, é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, agora ele usa outro exemplo, um exemplo de Davi, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Mas essa justiça ela é atribuída pela fé, não pelas obras. Porque se for pelas obras, nós não vamos receber a justiça de Deus. Bem-aventurado, olha as palavras de Davi, aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos os pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por que ele não vai imputar pecado? Por causa da fé no Senhor Jesus Cristo, por andar pela fé em nome de Jesus. Amém? Sabe, amados, por que Abraão foi salvo? Porque ele cria já, mesmo que Jesus não havia vindo ainda, não estava ainda aqui, claro, foi muitos anos antes, séculos antes, amém? Mas ele já cria no Messias que viria. Então a sua salvação é a fé que ele tinha no Messias que o Senhor iria enviar. Amém? Versículo de número 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos? Quem são? Os judeus? Ou também sobre os incircuncisos? Quem são os incircuncisos? Os gentios, os gregos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Saiba de uma coisa, mesmo a fé é um dom de Deus. Amém? A fé também é um presente de Deus. Tá? A Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Então Paulo faz uma pergunta muito importante aqui. Olha, Abraão ele foi justificado, ele recebeu essa justiça de Deus estando circuncidado ou incircunciso? Porque os judeus diziam assim, não, ele foi justificado por causa da circuncisão.
E então Paulo vai mostrar que não. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Para você ter uma ideia, Abraão, ele recebeu essa justificação que nós vemos ali em Gênesis 15, verso 6, aproximadamente 14 anos antes da circuncisão. Então não foi a circuncisão que trouxe a justiça, mas você vai ver aqui que a circuncisão ela é um sinal de que a pessoa foi justificada pela fé. Olha que tremendo como a palavra de Deus é extraordinária. Então ele diz assim, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então Abraão foi justificado ainda quando ele era incircunciso. E recebeu o sinal, olha aí, o selo, em algumas versões, da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada justiça. Então, por isso que Abraão, ele é o nosso pai na fé também, porque ele recebeu a justificação, a justiça de Deus, antes da circuncisão. Amém? Então, ele é o pai da fé de todos os que creem, judeus ou gentios. Olha aí, amados, que tremendo. Versículo 12. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que são apenas circuncisos, mas também andam e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, ou seja, nós. Nosso pai antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A justiça que vem por meio da fé. Amém? Então a fé é esse meio, a fé é esse canal para nós sermos justificados, para nós recebermos a herança de Deus, sermos filhos de Deus. Glória a Deus por isso, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda honra e toda glória, todo louvor. Nós pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre cada um, sobre cada família, neste dia, nesta quinta-feira. Derrama da tua bênção, do teu poder, da tua unção, da tua graça. Sopra do teu Espírito, Senhor, sobre todos nós. Abençoa cada família com proteção, com saúde, com paz, com amor, com alegria, com esperança, em nome de Jesus, Pai. E nós pedimos, Pai, traz saúde para as tuas famílias, para o teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Traz prosperidade, Senhor, traz paz para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus e até a noite, às 19 horas. Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe.